Dizem que a morte tem 1000 rostos, alguns trágicos, outros cômicos, e há os que beiram o inacreditável. O que une todos eles é a imprevisibilidade, essa força que nos lembra o quanto a vida é frágil e o quanto o destino pode ser cruelmente criativo. O mundo está cheio de histórias que parecem piadas de mau gosto, mas são registros reais. Casos que atravessam continentes e séculos, transformando o absurdo em fato e o improvável em memória. Hoje vamos revisitar 7 mortes que desafiam a lógica e o bom senso, mas que aconteceram de verdade. Tudo começa com um homem orgulhoso de sua barba. Hans Steininger era o prefeito da pequena cidade de Braunau am Inn, na Áustria, no século XVI. Respeitado, próspero e vaidoso, ele era conhecido em toda a região pela barba mais longa da Europa, medindo quase 1,5 metros. Tão comprida que ele a enrolava e guardava em um pequeno saco de couro preso ao pescoço. Era seu símbolo de poder, sua marca registrada. Até o dia em que a própria barba decidiu cobrar o preço da vaidade. Quando um incêndio irrompeu na cidade, Steininger correu para o meio das chamas para ajudar. No desespero, esqueceu de amarrar a barba. Ao descer uma escada de pedra, pisou nela, tropeçou e despencou, quebrando o pescoço. Morreu ali mesmo, vitimado pelo orgulho que carregava no rosto. Sua barba ainda existe, preservada em um museu, como lembrete silencioso de que até o orgulho mais nobre pode virar armadilha mortal. Décadas mais tarde, outro símbolo de elegância se tornaria sentença de morte. Isadora Duncan, a lendária dançarina americana, conhecida por revolucionar a dança moderna, tinha o hábito de usar longos cachecóis de seda. Em setembro de 1927, ela saiu para um passeio de carro aberto em Nice, na França. O vento fazia seu cachecol esvoaçar com graça, mas o que parecia um gesto de pura liberdade virou tragédia. O tecido se enrolou no eixo da roda traseira do carro e puxou violentamente seu pescoço para trás. Isadora morreu instantaneamente, degolada pelo próprio símbolo de estilo. O que a tornava única acabou sendo o instrumento de sua morte. A ironia é quase poética. A mulher que dançava com o vento foi morta por ele. Nos Estados Unidos aconteceu uma das narrativas mais impressionantes. Em 9 de dezembro de 1979, no Shea Stadium, em Nova York, durante um jogo de futebol americano, preparou-se um espetáculo aéreo inusitado. O grupo Electronic Eagles, famoso entre entusiastas de aeromodelismo, faria uma demonstração com pequenos aviões de controle remoto. Um deles tinha formato de cortador de grama, algo curioso, elegante e aparentemente seguro. Mas o que parecia entretenimento virou tragédia. Testemunhas afirmam que o modelo aéreo controlado por rádio perdeu altura, mergulhou abruptamente nas arquibancadas e atingiu um espectador chamado John Bowen, de apenas 20 anos. Bowen teria sido ferido gravemente, vindo a falecer dias depois em decorrência do impacto. Na Indonésia, em 2017, um agricultor chamado Akbar Salubiro saiu para colher frutos de palmeira na vila de Salubiro, na ilha de Sulawesi. Quando não voltou para casa, vizinhos iniciaram as buscas. Encontraram no meio da mata uma piton reticulada com cerca de 7 metros de comprimento e o abdômen anormalmente dilatado. Ao abrirem o animal, descobriram o corpo do agricultor intacto, ainda com as botas e a camisa. A tragédia foi registrada em vídeo e confirmada por autoridades locais. É uma das raras ocorrências documentadas de um humano completamente engolido por uma serpente. Esse episódio chocou o mundo e virou símbolo do conflito crescente entre a expansão humana e os limites do habitat selvagem. Outro caso digno de roteiro de filme aconteceu em 2010, na República Democrática do Congo. Um avião de pequeno porte, modelo LET L410, da companhia Filair, fazia um voo doméstico com 21 passageiros. Tudo parecia normal até poucos minutos antes do pouso. De repente, o piloto perdeu o controle e a aeronave mergulhou no chão, matando 20 pessoas. O único sobrevivente relatou que um passageiro havia contrabandeado um crocodilo escondido em um saco de lona. O animal escapou durante o voo, espalhando pânico. Os passageiros correram para a frente, desbalanceando o avião. Ele perdeu sustentação e caiu.
A história é contestada por investigadores, mas o depoimento do sobrevivente permanece como uma das explicações mais curiosas já registradas. Um réptil escondido que, mesmo sem querer, levou dezenas de vidas. Em junho de 2013, no Brasil, outro caso beirando o absurdo aconteceu em Caratinga, Minas Gerais. João Maria de Souza dormia tranquilamente quando o teto da casa cedeu. O que caiu sobre ele não foi um móvel, nem uma telha, foi uma vaca. O animal havia subido o morro atrás da residência, onde o telhado se nivelava ao pasto. A estrutura não aguentou o peso e desabou. João ainda chegou a ser levado ao hospital com fraturas leves, mas morreu horas depois por hemorragia interna. O caso gerou comoção nacional e virou manchete internacional. Uma vaca que cai do teto pode parecer piada, mas foi tragédia real. Um lembrete cruel de como o acaso pode ser impiedoso. No deserto do Arizona, um episódio igualmente surreal marcou a história das fatalidades insólitas. Em 1982, um homem identificado como David Grundmann resolveu testar sua espingarda atirando em um gigantesco cacto saguaro, planta típica da região, com mais de 6 metros de altura e pesando quase 1 tonelada. Após disparar diversas vezes contra o tronco, uma das seções laterais do cacto se desprendeu e caiu sobre ele, esmagando-o. Grundmann morreu instantaneamente, soterrado pelo próprio alvo. Desde então, a tragédia é conhecida como a vingança do cacto. O caso entrou para o folclore americano como advertência de que até a natureza pode responder quando provocada. Essas 7 histórias, tão distintas e distantes entre si, compartilham o mesmo fio invisível, a fatalidade que nasce do cotidiano. Nenhuma dessas pessoas imaginava que gestos simples, correr, dirigir, trabalhar, dormir ou até atirar, seriam o último. É nesse ponto que a morte se mostra mais implacável, quando surge de onde menos se espera. O prefeito austríaco morreu pela própria vaidade. A dançarina foi traída pelo símbolo da liberdade. O trabalhador de Nova York foi vítima da negligência de terceiros. O agricultor da Indonésia enfrentou a força bruta da natureza. Os passageiros do Congo pagaram o preço do contrabando e do pânico. O homem de Caratinga perdeu a vida por estar no lugar errado, na hora errada. E o atirador do Arizona descobriu, tarde demais, que a natureza não perdoa o deboche humano. A moral por trás de cada caso não é sobre medo, mas sobre limites. A linha que separa o absurdo do possível é mais tênue do que imaginamos, a quem chame de destino, a quem prefira chamar de acaso. Mas em todos esses episódios, o resultado foi o mesmo, uma vida interrompida por algo que jamais poderia ter sido previsto. Se há algo a aprender com essas histórias, é que a vida é frágil demais para ser desperdiçada. A morte, quando vem, não avisa. Pode vir do alto, pode vir do chão, pode vir de dentro de um saco ou de um cacto em silêncio. Mas sempre chega, e quando chega, transforma o ordinário em lenda. O que resta é o espanto, a curiosidade e, no fundo, um estranho respeito por esse mistério que ninguém explica, mas todos enfrentam. Vivemos tentando domar o mundo, dominar o tempo e controlar o acaso. Mas essas mortes, cada uma à sua maneira, provam o contrário. Mostram que, por mais que avancemos em ciência, tecnologia ou razão, ainda estamos sujeitos ao imprevisível. Talvez seja isso que nos torna humanos. A consciência de que o próximo minuto pode mudar tudo. E é por isso que, ao fim dessas histórias, o espanto se transforma em reflexão. Porque o destino, ao que parece, tem senso de humor, e nem sempre é um humor gentil. No fim, resta apenas a lição. Cuide do que carrega, olhe por onde anda e nunca subestime o improvável. Porque no mundo real, as formas de morrer são infinitas, e a vida, essa sim, é a verdadeira exceção. Até o nosso próximo vídeo.